Alô, galera do Museu da Capoeira, estamos aí para mais um vídeo, tá certo? A gente fez uma postagem no vídeo que é Capoeira Sem Mestre, pode? Tá aqui o link, tá certo? E nos comentários, né? O História Social comentou lá, poxa, mas se não pode ter a presença do mestre, e o que dizer daquelas pessoas que não têm acesso ao mestre de capoeira, que estão no interior, que não têm acesso com a facilidade que a pessoa que mora numa capital, numa cidade grande tem? Né? Não tem acesso a esse conhecimento. É o que a gente vai falar agora nesse vídeo. Antes disso, vai rodar a nossa vinheta, bota um like aí, acompanha, clica na sineta para receber sempre os vídeos que a gente vai postando aqui. O YouTube ele não manda mais automaticamente os vídeos que são recém-postados. Vocês têm que pedir para receber a notificação. E esse canal aqui, ele tá bombando um vídeo por dia. Tá certo? Muito importante, todos eles. Valeu, galera. Roda a vinheta, a gente já vem falar sobre esse assunto. Primeira academia de capoeira. Nós vítimas da capoeira eram outros escravos da capoeira. O macaco na levada. Eu saí, quando cheguei lá embaixo, De lenha, uma panela de barro e de colher de pau. Chegou, a gente foi o primeiro angoleiro a subir em um ringue e ganhar. Bom, no vídeo anterior, a resposta final do Capoeira Sem Mestre pode, os produtos que vão se vendendo dentro da capoeira, né? E a resposta final foi que não, não deveria ser assim, tem que se respeitar a ancestralidade. Então veio essa dúvida, né, do História Social dizer, poxa, eu, por exemplo, fui viver, ele está no comentário lá do vídeo, vocês podem ver o comentário completo, mas o que ele dizia era que ele era professor universitário, foi transferido para o interior do Brasil, e como ele tinha o conhecimento da capoeira, passou a fazer, a ensinar a capoeira para aquela comunidade, uma pequena cidadezinha. Né? Ele voltou, depois foi retransferido para outra cidade, e deixou lá um pouco dessa semente, mas que não brotou, as pessoas não deram continuidade. Quando ele viu o vídeo que eu coloquei sobre a capoeira sem mestre, né, ele falou primeiramente se o ensino à distância, como nas faculdades, se poderia ser, né, porque as faculdades existem cursos universitários, né, que o conhecimento é passado através de vídeo, de conferências e tal, à distância. Né? Só que a capoeira ela é uma arte que exige, né, o contato, exige o dia a dia, né? Ela não pode ser só virtual. Né? Então, essa ligação ancestral com o mestre é super importante, esse alinhamento. Bom, mas ninguém é dono da capoeira, então é o copo que está pela metade, né? Para uns está meio vazio, para outros está meio cheio. Então, como é que a gente pode achar uma solução para pessoas que querem aprender capoeira, mas não tem um mestre mesmo próximo, que estão realmente isoladas, mas que amam, que gostaram, sentiram curiosidade em relação à capoeira? Então, eu vou contar para vocês aqui uma história, por exemplo, de um grupo na Romênia. É um professor universitário, mais um grupo de alunos dele, ele de uma arte marcial, que eles praticavam uma arte marcial oriental, mas descobriram a capoeira na internet e ficaram admirados com a capoeira, ficaram apaixonados pela capoeira. Principalmente dos saltos, acrobacia, tudo que eles viam na capoeira, então eles começaram a treinar e a desenvolver aquilo. Eles começaram a fazer shows de capoeira, mas uma capoeira nessa vertente, né, muito acrobática, né, e de jogo, e coisa que eles iam vendo na internet, mas que era mais aquela coisa para apresentação. Então eles começaram a fazer algum sucesso na cidade deles e depois até nacionalmente no país. Acho que saíram na televisão e tal, uma apresentação e tal. Então, tinha muito pouco capoeira lá, não tinha capoeira na Romênia na altura e tal, né? A gente tem um projeto lá, um aluno nosso, um romeno, né? E aí ele entrou em contato e houve aquele primeiro, digamos assim, confronto de ideias, que é aquela coisa de, não, a capoeira sem mestre, mas não pode, tem que ter um mestre e tal. E aí esse grupo começou a perceber que, para além daquilo que eles estavam vendo na internet, existia todo um outro universo ancestral da capoeira. Então eles procuraram um mestre de capoeira na Europa, entraram e pediram para que esse mestre ajudasse eles e ficaram dentro desse grupo. Ou seja, passaram a entender um pouco mais os detalhes da roda de capoeira, por exemplo, história, os fundamentos de roda, toque, como é que cada coisa é feita, os detalhes, essas vírgulas todas que demoram muitos anos a entender e de criar aquele sentimento por essa capoeira raiz ancestral. Ou seja, eles começaram dentro de um processo à distância, tudo bem, não é? Mas depois, mais cedo ou mais tarde, se quer levar essa capoeira para um outro patamar, digamos assim, de seriedade, né? de comprometimento com a arte, aí o nível é outro. Então aí realmente tem que ter o contato. Né? Então, ou seja, com isso eu estou dizendo que
Pode aprender à distância? Será que as pessoas podem aprender capoeira pela internet sem o mestre? Pode tudo, né? Mas a gente sabe que é preciso ter depois esse contato de salão mais próximo para poder ganhar essa ancestralidade e esse hábito. Tem uma entrevista maravilhosa com o mestre Cacá Bonatti, eu vou colocar aqui, vocês vejam essa entrevista depois. Pô, essa entrevista é muito longa, bem extensa, mas um mestre historiador, um cara pesquisador, sabe muito. E ele aprendeu capoeira também com livro. Vários mestres de capoeira, hoje mestres de capoeira, aprenderam através de livros a capoeira. Né? O meu mestre Mulatinho, por exemplo, leu aquele Capitão das Areias, né? De Jorge Amado, Capitão de Areia, e ganhou o interesse pela capoeira por causa daquelas histórias. Então eles procuravam pessoas que sabiam capoeira ali perto, ou compravam um livro, ou sabe, tentavam pesquisar para tentar saber o que era essa capoeira. Então já existia essa capoeira sem mestre, né? Agora, isso não quer dizer, aí depois entrou, foi a tal polêmica que eu botei no vídeo, que e pode capoeira sem mestre porque virou um produto, né? E leva pessoas em erro. Mas hoje em dia, com a expansão da capoeira, é muito mais fácil você encontrar um mestre de capoeira, uma liderança. Claro que não é tão fácil achar aqueles que têm os fundamentos mais profundos, porque com a massificação também acabou por diluir muito desse conhecimento. Muito pouca gente se interessa realmente pelo conhecimento da capoeira. Coisa que você está fazendo aqui agora, por exemplo, eu não sei tudo, mas vocês estão tentando colher um pouco daquilo que eu sei. Isso, por exemplo, é o interesse. Muito pouca gente se interessa por isso. Basta você ver a quantidade de visualizações que tem esses meus vídeos. É muito pouca, né? Porque não existe esse interesse todo. E a partilha também é fraca. A galera não expande, não partilha, não bota essa informação para frente. Então, se você vai aprender capoeira pela internet, tudo bem. Mas depois, em seguir, você vai ter que buscar um mestre e criar uma rede. Por exemplo, antigamente os mestres viajavam de ônibus 3 dias, saíam de Recife para São Paulo para participar das competições, dos eventos, recebiam convites de carta, né, escrita, e depois viajavam para conhecer outros capoeiristas, né? Aqui em Portugal, os pioneiros daqui, né, os primeiros, quando eu soube que fulano chegou em Portugal, eu estava no norte, peguei um ônibus e fui bater lá no sul para conhecer o cara. Então é isso que, depois que a pessoa desenvolve essa capoeira, digamos assim, pelo lado virtual, aqui na internet, ela tem que procurar o contato. Então vai ter que criar uma rede entre estados, entre cidades mais próximas, vai ter que investir dinheiro, vai ter que viajar, ou vai ter que trazer, vai ter que criar uma rede de conhecimento. Para quê? Para poder, daqui a pouco, saindo dessa capoeira, digamos assim, que não está munida desse contato. Uma coisa é vocês me verem aqui no vídeo, outra coisa é a gente ter um bate-papo pessoal, olho no olho, conversando. É diferente. Então vai ter que criar esses laços, tá certo? Isso na capoeira é super importante, a gente não pode deixar de ter esse tipo de experiência. Vou dar outro exemplo. Existe uma Federação Internacional do Capoeira, acho que se chama assim. Ele faz um campeonato do mundo, tá bem famoso, no Azerbaijão, né, com a premiação boa. O cara que organiza, não sei o nome dele, né? Mas ele que organiza, ele tem umas condições financeiras muito grandes. O cara é muito rico. E ele viu capoeira na internet, se apaixonou pela capoeira, vendo pela internet e quis fazer capoeira. E daí foi um saltinho para ele começar a procurar pessoas com conhecimento de capoeira para apoiarem ele. Ele tentou uma vertente, um pessoal também dessa área federativa, mas que não deu muito certo. E depois começou a procurar mestres de capoeira que ele sabia que percebeu que eram mestres mais famosos, né? E esses mestres ele levou lá para poder aconselhar ele a poder criar um caminho através dessa competição mundial que ele quer fazer sempre lá no Azerbaijão. Ele tentou fazer no Brasil, o pessoal meio que boicotou, não rolou. Pronto, que foi umas verbas que ele conseguiu para fazer esse campeonato no Brasil, mas a galera disse, não, aqui não, tal, não sei o que, aí ele voltou a fazer lá de novo. Mas é um campeonato que agora está indo em muitos grupos, está dando muita visibilidade, o cara investe bastante nisso, mas ele tem um suporte, ou seja, ele começou dessa capoeira virtual e passou a ter o suporte dos mestres, para os mestres poderem. Agora, o contato dos mestres pode ser filosófico, né? Pode ser através das ideias e juntar com as dele e ter essa coisa, ou financeiro. Eu não sei como é que é dos mestres para os outros, como é que vai sendo construída essa relação no Azerbaijão, nesse evento. O fato é que
através da internet, através de uma curiosidade, nas redes sociais, no YouTube, etc, etc. O cara gostou de capoeira e praticou e começou a aprender os primeiros movimentos pela internet. Mas, mais uma vez, como o exemplo da Romênia, teve que futuramente procurar um mestre de capoeira. Então, você pode aprender capoeira pela internet? Pode aprender os movimentos da capoeira pela internet. Pode aprender através desses vídeos aqui como esse meu, tutoriais ou etc, etc. Pode. Mas isso não isenta de você ter que procurar depois criar sua própria rede, né, de contato pessoal, porque a capoeira ela é social. A capoeira não é para o cara estar ali com meia dúzia ali e ficar com ele ali. Pronto, tá bom, não. A capoeira tem que ser respeitada nesse sentido de ancestralidade e nessa construção, para não desvincular da passagem do saber e da sabedoria. Essa é a minha opinião. Vocês podem comentar aí no vídeo, colocar questões, tá certo? Ver o vídeo anterior também, comentar lá, que lá tá legal, porque às vezes o legal não é um vídeo aqui. O legal às vezes é ver os comentários que estão aí embaixo, né? Tem os comentários que o pessoal bota aí. Esse comentário é que é massa, porque eu aprendo muito aqui e o pessoal vai comentando uns aos outros e vira um debate. E o debate tem que ser saudoso, a gente não fica inimigo porque tem ideias diferentes, entendeu? A gente aprende com as diferenças. Muito obrigado aí ao História Social, tá certo? E obrigado a todos vocês que participam e seguem, e estão assim, estimulando muito esse projeto. Axé, galera, e vamos pro próximo vídeo. Toda quinta-feira, clica na sineta. Valeu!